Irmãos e irmãs, bom domingo, bom dia da celebração da ressurreição, a nossa celebração semanal. Nós hoje voltamos na escuta do Evangelho de Marcos. A primeira leitura de hoje é Moisés que fala ao povo de Israel, preparando o povo para acolher as 10 palavras, os 10 mandamentos, mas também para ir se encaminhando sempre mais para chegar à terra prometida. Agora, Israel, ouve as palavras e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que, fazendo-os, vivais e entreis na posse da terra prometida pelo Senhor Deus de vossos pais. Nada acrescenteis e nada tireis. A palavra de Deus é assim. Ou seja, o risco, meus caros, que nós temos no nosso caminho de fé é aquele de, quando alguma coisa me desagrada da palavra de Deus, eu começo a desacreditá-la. Ah, não, isso aqui é invenção, isso tem que ser reinterpretado, isso não pode ser assim. Em geral, é a pessoa que antes vivia aquela palavra de Deus e quando não é mais cômodo viver, começa a dizer que tem que ser reformulada, repensada, que tem que ser reconsiderada. Mas é a palavra de Deus. Por isso, Moisés vai dizer, nada acrescenteis, nada tireis. Vós os guardareis, pois, e os poreis em prática, porque neles está vossa sabedoria e inteligência. De fato, muitas vezes no Antigo Testamento nós encontramos essa expressão. O povo de Israel se reconhece como um povo mais sábio e mais inteligente do que os outros povos por causa da lei que recebeu do Senhor. Então, é a sabedoria e a inteligência que recebe dessa palavra. Pois qual é a nação cujos deuses são tão próximos como o Senhor nosso Deus sempre que o invocamos? O povo de Israel reconhece essa proximidade, o Senhor que vai falar com ele. Sabe que tem um momento no livro do Êxodo que o povo de Israel vai pedir que Deus não fale com eles face a face, mas que fale com os representantes, porque eles sentiam um grande temor diante da aparição do Senhor. Mas que vai reconhecer assim, e é interessante que a pergunta, ela ainda é na convivência com os povos que tinham ídolos politeístas, vai dizer, as outras nações não têm um Deus tão próximo sempre que o invoca. E nós temos esse Deus que é vizinho, o Deus que é próximo. Sabe, meus caros, que acreditar nessa proximidade de Deus, no amor de Deus que está conosco, é um passo determinante no caminho da nossa fé. Se nós não vencermos este medo, não o temor, mas o medo de Deus, o pensar que Ele nos faz mal, que está distante, nós nunca vamos ter um caminho sincero de discípulo. Porque um discípulo sente-se bem estando próximo de quem ama, estando próximo de um mestre amado e confia na bondade desse mestre. E que nação haverá tão grande que tenha leis e decretos tão justos como esta lei que hoje vos ponho diante dos olhos? Veja que mesmo o nome com o qual nós chamamos essas leis das quais Moisés está falando, não é belo. Chamar de mandamentos. Porque nós temos uma certa resistência a tudo aquilo que é mandamento. Dizer mandamento parece dizer assim alguma coisa que nos impõe e que nós não estamos muito dispostos a seguir. Então, aquilo que é a expressão bíblica, que são como flechas que são lançadas e que nos indicam um caminho seguro que deve seguir. A flecha vai pelo caminho mais breve e mais veloz, não fica fazendo zigue-zague e curvas. Então, essa é a expressão que se usa na Bíblia, flecha. Nós, hoje, depois de alguns domingos, 5 domingos, menos aquele da Assunção de Nossa Senhora, que esse ano caiu no domingo, mas enfim, por 5 domingos nós estávamos sem escutar o Evangelho de Marcos por causa da sua brevidade. Então hoje nós retornamos a este Evangelho. Então, naqueles tempos, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. A palavra fariseu quer dizer puro. Então eles se consideravam como os puros. E então, e viam que seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras. Com as mãos impuras não é no sentido que estavam sujas.
O próprio Evangelho de Marcos, já que é escrito para estrangeiros que não conseguiam compreender esses hábitos dos fariseus, vai explicar. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar as mãos. Ao voltar da praça, eles tomam um banho e seguem muitos outros costumes que receberam da tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Na verdade, um judeu fiel até hoje, ele se comporta assim. Então, o pensar que, sobretudo, aquilo que não sou eu, aquilo que não pertence ao povo de Israel, é impuro. E quando eu volto para casa, devo me purificar. Vocês se recordam que nas bodas de Caná da Galileia, tinham ali 6 grandes talhas de água. Eram as talhas para a purificação. O que Jesus faz no quarto evangelho, quando ele transforma a água em vinho, ele pega a água da purificação ritual e transforma no vinho, que era o sinal da chegada do Messias. Então, Jesus vai se posicionar hoje no evangelho a respeito disso. Os fariseus vão perguntar para o mestre da lei, para Jesus, por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Então queriam mais uma vez colocar Jesus em dificuldade. Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então que tem a prática exterior, mas não tem uma conversão do coração. Então é isso que Jesus não vai aceitar. Jesus vai continuar dizendo: de nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais os mandamentos de Deus para seguir a tradição dos homens. Então, isso é um tema muito pertinente no Evangelho de Mateus, sobretudo, porque os judeus tinham que ser confrontados sobre isso, mas é um tema que aparece em todos os evangelhos, como nesse de Marcos. Ou seja, o mal não está na lei em si. Quando eu estou falando de lei, não estou falando dos códigos civis, mas estou falando do Antigo Testamento. Mas sim em transformar isso em somente uma coisa, uma prática externa. Vejam, caríssimos irmãos meus, que partilhamos a mesma fé. Nós, pessoas religiosas, temos o perigo de cair nesta armadilha, de pensar que a nossa exterioridade nos basta. E isto não é verdade. O que Cristo vai combater nos fariseus é isso, nos mestres da lei. E recordem-se que, como prática, os mestres da lei são um exemplo. Eles faziam muito mais do que os outros, mas não basta o fazer. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Esse modo de Marcos escrever, tão carinhoso, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. Parece um pai que está dando um conselho profundo e vai dizer assim: olha, atenta ao coração. O que torna impuro não é o que eu me encontre com um irmão que não professa a minha fé. Não é que eu devo estar me lavando toda hora com ablusões, com ritos. Não é isso que nos torna impuro, mas sim aquilo que está no coração. De fato, Jesus vai fazer um longo elenco. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Então, fundamentalmente, Jesus adverte aos fariseus e aos mestres da lei: olha, vocês estão usando a tradição criada pelos homens para substituir a lei de Deus. Mas atenção, que é no teu coração, ali aonde reside o Espírito de Deus, é ali que, se nós não deixamos agir o Espírito de Deus nas nossas opções fundamentais, nós nos tornamos perversos, nos tornamos ruins. Então, o nosso interior deve sim, nós precisamos de ritos, precisamos de exterioridade, somos corpo, mas é do nosso interior que vem tudo aquilo que nós fazemos de exterior e não o contrário. Tenham todos um bom domingo.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.